11 horas e 49 minutos. Pode chegar. O Enem desta terça-feira, 8 de julho, está começando. Bem-vinda, bem-vindo, muito bom dia. Você vê imagens ao vivo de Paulista, na região metropolitana. Essa é a PE 22. Movimento tranquilo aí no retorno. A gente está vendo essa rodovia que tem quase 10 quilômetros de extensão. 22 mil veículos passam por aí todos os dias. E a gente vê que a pista tá até boa, mas tem algumas irregularidades no caminho. Tá molhada porque choveu hoje cedo. Agora, para você, imagens aqui do Recife. Nós vamos passar agora, olha só, pelo bairro do Arruda. Essa é a Avenida Beberibe, também com movimento tranquilo, sem engarrafamento nesse momento. Hora do almoço para muita gente. E o Enem vai mostrando o trânsito ao longo desta edição. E você vai ver também, essa é a Estrada do Sossego, uma das principais de Itamaracá. Tem buracos, muita lama e até animais na pista. Em Olinda, um problema parecido. Avenida Pedro Álvares Cabral, em Jardim Atlântico. Buraco tem demais e nesse período de chuva, os motoristas se arriscam porque não conseguem ver direito a rua. O Enem vai falar ainda da violência na área central do Recife. Ontem, um homem foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto. Comerciantes e moradores estão assustados. Tem um serviço na Justiça do Trabalho que ajuda pessoas que foram demitidas a calcularem quanto vão receber. A gente explica como funciona. Roteiro de férias para quem está no Recife e região metropolitana? Temos também. Prepare sua agenda e muito mais para você. Vamos juntos de onde você estiver até 1 da tarde. Vamos nessa. Imagine só que você foi demitido e a empresa quer te pagar as verbas rescisórias. Mas aí surgem dúvidas sobre horas extras ou saldo de férias. E você vai ter que entrar na justiça ou quer evitar ter que entrar na justiça. Será que existe outra forma de resolver essa questão? O Enem fala agora sobre acordos extrajudiciais. Vamos chegar aqui no telão com Lilian Oliveira, que vai trazer esse assunto com mais detalhes. Lilian, bom dia para você. Em quais casos essas questões trabalhistas obrigatoriamente precisam passar pelo sistema judicial? Oi, Gustavo. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo. Olha, qualquer causa, desde que as partes estejam em acordo, ela pode ser resolvida de forma extrajudicial. Isso quem estava me explicando era a doutora Magali Barbosa, que é advogada, integrante da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, mas ela que vai explicar melhor, que é a especialista, né? Muito bom dia, doutora. Obrigada por ter vindo. Bom dia. Já queria começar perguntando isso, né? Então, realmente, desde que as partes estejam de acordo, dá para resolver. Exatamente. Na realidade, não existe um pressuposto de temas que devem ser levados à judicialização e outros temas que podem ser resolvidos extrajudicialmente. O pressuposto principal é que, de fato, as partes estejam em comum acordo sobre o objeto daquela negociação. Por isso, todos os casos podem sim ser resolvidos extrajudicialmente desde que as partes estejam de acordo. Quais as modalidades desses acordos extrajudiciais? O primeiro e mais contemplado e conhecido por todos são aqueles acordos amigáveis que pode ter intervenção do sindicato da categoria e até mesmo de um advogado, em que as partes transacionam valores e objetos desse acordo e resolve-se sem levar a termo no judiciário. Uma outra modalidade também muito importante que adveio com a reforma trabalhista é o HTE, homologação de termo extrajudicial. O que significa isso? Significa que as partes, elas, junto ao judiciário, demonstram quais são as matérias objeto desse acordo, os valores que estão ali acordando e o judiciário, homologa esse acordo. É interessante também lembrar que a própria CLT prevê que numa rescisão contratual, ao invés de a demissão ser sem justa causa ou com justa causa, essa demissão aconteça por meio de um acordo, que também não envolve o judiciário. E também o tribunal aqui da nossa 6ª região e os tribunais do trabalho em âmbito nacional, também existe uma modalidade que se chama RRP, que é uma reclamação pré-processual. E essa reclamação promove exatamente um acordo e uma conciliação das partes antes que o judiciário intervenha por meio de uma ação judicial. Doutora, dessas modalidades que você citou, quais delas é interessante que o trabalhador
entre com um advogado, né? Tem ali a ajuda de um advogado, ou ele também pode fazer isso sozinho? A Justiça do Trabalho conta com mediadores? Como é que funciona? O HTE que é a homologação de transação extrajudicial. A própria lei prevê que as partes estejam cada uma assistida por um advogado de sua confiança, que efetivamente necessita da parte estar sendo assistida por um profissional que lhe esclareça todos os termos desse acordo para não dirimir nenhuma dúvida. Mas uma composição amigável que não envolva o judiciário ou então um acordo extrajudicial de rescisão de contrato de trabalho não se faz necessário um advogado. E se o juiz perceber que esse acordo ele não favorece o trabalhador, ele pode negar essa homologação? É muito comum que os juízes do trabalho percebam que alguma das partes estão em desvantagem e ele efetivamente não homologue esse termo. Caberá à parte que se sentiu prejudicada recorrer, que é um benefício que a lei trabalhista permite, e através desse recurso levar o processo para um segundo grau de jurisdição e esse segundo grau dar uma outra decisão, reformar essa decisão ou manter a decisão. Porque, de fato, a ideia de um acordo é que seja benéfico para ambas as partes. Interessante que o trabalhador, o funcionário, ele tenha documentos, provas, né, para apresentar nesse processo de acordo extrajudicial. É sempre importante que os documentos de identificação principais do trabalhador estejam sempre junto com ele, junto com o seu advogado que estiver assistindo, a carteira de trabalho digital. Muitos trabalhadores, infelizmente, ele não tem todos os documentos em mãos. Por isso que em alguma das partes, alguma das vezes é interessante que a empresa forneça esses documentos para essa composição. Doutora, só para a gente fechar, onde é que o trabalhador consegue ajuda para resolver questões trabalhistas? O próprio judiciário, ele tem uma porta aberta para o trabalhador. O trabalhador pode ingressar com um pedido de um acordo, ele pode também procurar um advogado, pode procurar o sindicato. O trabalhador, sob hipótese nenhuma, ele fica desassistido. Além dos mutirões que também são feitos, né? Os mutirões que são feitos na Justiça do Trabalho são muito importantes justamente para dar essa assistência para o trabalhador. A Justiça do Trabalho aqui da 6ª Região, por exemplo, tem a Semana de Conciliação. Nesse último mês de maio, foi homologados diversos acordos que tornou o nosso tribunal um tribunal pioneiro na homologação de acordos. Doutora Magali Barbosa, muito obrigada pelas informações. É isso, ela falou aí das causas, né, que são possíveis de serem resolvidas sem a necessidade da judicialização. Isso é importante também porque desafoga o sistema judiciário, né, e também evita que o processo aconteça aí por muito tempo. Gustavo. E quem chegou agora, no finalzinho da entrevista, né, Lilian, pode acompanhar daqui a pouquinho lá no Globoplay, pode assistir, pode compartilhar, porque são informações muito importantes para quem quer escapar ou para quem não precisa da justiça para resolver. Se dá para resolver com acordo, vamos fazer assim. Obrigado, Lilian, mais uma vez. Agora a gente segue com imagens do trânsito. Nosso carro Link continua lá no bairro do Arruda, olha só. Essa aqui é a Rua Professor José dos Anjos, sentido Avenida Norte. Imagens de Ezequiel Quirino, que está mostrando uma tranquilidade aqui, ó. Já chegando no bairro de Santo Amaro, não tem trânsito nesse trecho aí da Professor José dos Anjos. Para quem precisa agora passar aqui no centro da cidade, né? Para quem está saindo do trabalho, hora do almoço daqui a pouquinho. Aqui é Mangabeira, na verdade, né? Me confundi. Aqui já é Mangabeira. Então, quem precisar passar por aí não tem nenhum tipo de dificuldade, né? Afinal de contas, estamos em férias escolares, é bom reforçar sempre, por isso o trânsito fica um pouco mais sossegado nesse horário que geralmente é conturbado, né? Saída de escola, saída de trabalho, mas agora está de boa. Vamos agora circular por outras ruas com a ajuda das nossas câmeras, né? Câmeras de trânsito, começando pela 101, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Os motoristas do lado direito seguem para o Cabo de Santo Agostinho e do lado esquerdo, sentido Ibura, aqui no Recife. A gente vê que a pista da esquerda já está um pouco mais atribulada, um pouco mais carregada aí na BR-101, nesse trecho que fica em Jaboatão. Seguindo pela BR-101, agora com imagens da cidade universitária, em frente ao Hospital das Clínicas. A pista da direita leva os motoristas no sentido Ceasa, ali no Curado. E essa pista da esquerda, que está um pouco mais carregada, é de quem vai para o terminal de integração da Macaxeira. A gente vê um pouco mais de movimentação aí para quem chega aqui para Macaxeira, centro do Recife. Agora vamos para a Avenida Norte, no bairro da Encruzilhada. Esse é o cruzamento com a João de Barros. Os motoristas que vão para a Casa Amarela pegam a pista da direita. Na pista da esquerda, os que estão vindo para cá, para o centro do Recife, bairro de Santo Amaro também. O sinal está fechado aí para quem segue na pista da direita, sentido Casa Amarela, mas nada de engarrafamento nesse momento. Agora 11 horas e 59 minutos.
Vamos agora com imagens do drone, que segue pela PE22, no bairro de Maranguape 1, em Paulista. Imagens do drone pilotado pelo cinegrafista Christopher Moraes. Essa rodovia tem quase 10 quilômetros de extensão, por onde passam 22 mil veículos por dia. E, neste momento, como em outras ruas que a gente vem acompanhando durante a semana, também tranquilidade, sem engarrafamento por aí. Então, o motorista que passa por Paulista, aí em Maranguape 1, não tem nenhum problema, não tem engarrafamento, nenhum sinal, inclusive. Quase não tem carro, na verdade, passando por aí nesse momento. Agora, 11h59, virando para o meio-dia, hora do almoço. Informação do trânsito para você ao vivo aqui no NE1. Para você que está em busca de emprego, fica ligado que a gente separou algumas oportunidades que estão disponíveis lá no site do Go Recife. Primeira vaga aqui para a gente, vendedor interno. São 40 vagas aqui no Recife, tá? Tem que ter ensino médio completo, já tem até o salário, R$ 1.512, e não exige experiência para essa seleção. Mais detalhes no Go Recife. Monitor infantil também aqui na capital, 10 vagas, ensino médio completo, salário de R$ 1.700,76, também não precisa de experiência. Vamos para a próxima vaga agora, outra oportunidade, uma vaga de eletricista em Jaboatão dos Guararapes. Tem que ter ensino médio completo também, o salário deve ficar em R$ 1.600, tá? E aí tem que ter pelo menos um ano de experiência. Mais uma vaga pra gente aqui na tela, marceneiro, 2 vagas aqui pro Recife, ensino fundamental completo, salário de R$ 2.000 e a experiência tem que ser maior, 2 anos. Mais detalhes no gorecife.recife.pe.gov.br. Boa sorte desde já para você que vai tentar uma dessas vagas. E a seguir, a gente mostra a situação da Estrada do Sossego, em Itamaracá. Tá bastante complicado por lá, olha só. Cheio de buracos, desníveis, é um desafio para os motoristas e para quem passa por aí no geral. Agora para você, imagens do Recife, 12h01. O tempo abriu mais um pouquinho, mais cedo tinha muitas nuvens, mas a previsão da APAC ainda é de pancadas de chuva isoladas ao longo da tarde e também da noite. Fique com a gente, o NE1 volta já. Meio-dia e 6 minutos e você acompanha aí na sua TV, no seu celular, imagens de um terreno abandonado em Paulista, na região metropolitana. Gente, a sujeira é tanta que já está escorrendo para uma rua e os moradores reclamam do mau cheiro e do risco de doenças. Marcos Lima mandou um vídeo para a gente, bora acompanhar. Colégio Historiador Pereira da Costa. Como está atolado dentro da água, dentro da sujeira, dentro da lixaria. É muito lixo, cobra, rato, tudo quanto não presta. E é lá para a rua Damião Teixeira de Carvalho, no bairro de Jardim Maranguape, em Paulista, que nós vamos agora. Quem está lá com os moradores, ao vivo, é Joab Alves. Ele vai aparecer aqui para conversar com a gente. É difícil imaginar essa sujeira toda, né, Joab? Como chegou a esse ponto? Olha só o cenário. Conta mais pra gente. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Rapaz, que situação difícil aqui que os moradores estão passando. Olha só essas imagens ao vivo que a gente está aqui na rua. Muito lixo, água parada. Meu amigo, há pouco tempo, uma família de porcos estavam aqui, né, em meio a toda essa sujeira. Tem muita água parada. Isso verdinho, você aí de casa deve estar percebendo, parece até que é mato, mas tem água parada também. E isso tudo é esgoto a céu aberto. Eu vou me aproximar aqui dos moradores, vou pedir para vocês virarem para lá, para a gente mostrar esse cenário aqui. Vou conversar com o Abraão. O Abraão, inclusive, já está segurando aqui o calendário. Abraão, me diz uma coisa, há quanto tempo que vocês vivem nessa situação? Vocês já chegaram a procurar também a Prefeitura de Paulista? A gente já foi na Prefeitura, já foi na Secretaria de Meio Ambiente, né? Já procurou tanta gente e até agora não resolveu nada. Já falou com o vereador, com Prefeitura, com muita gente e até agora nada. Já há anos assim, anos, e ninguém resolve nada, né? Um colégio estadual que parece que está abandonado, aí, cheio de mato, cheio de esgoto, água de esgoto, porco, rato, cobra, que fica aparecendo cobra aqui direto, e ninguém resolve nada isso aí.
E falar aqui com outros moradores também. Qual é o seu nome, amor? Marlene. Ô, dona Marlene, a senhora disse que até animais entram nas casas aqui, ó. Tem apoio, tem cobra, rato. Hoje mesmo peguei uma aranha caranguejeira, estava passando por baixo do meu portão para dentro de casa. E a gente não aguenta tanta imundícia, tanta lama e os pés da gente não aguentam. É muita nojeira, muito rato. Eu tô vendo que tem criança aqui também. Tem muita criança, muitas pessoas de idade, viu? E a gente precisa, que a gente não estamos. Quando chegar a eleição, eles só fazem prometer. Mas acabou a eleição, ninguém não faz mais nada. Eles somem. E a gente continua desse jeito. A gente não pode continuar desse jeito, porque nós somos seres humanos. E aqui tem muita criança, tem muitas pessoas de idade, que eu já falei. E nós precisamos que alguma pessoa faça alguma coisa pela gente. Entendeu? Porque se não fosse uma calçada que tem aqui, todo mundo tinha que passar dentro dessa lama podre e os porcos ainda correm atrás da gente. É porco grande, viu? Mas é verdade mesmo, inclusive estava um porco aqui e ele corre aqui atrás das pessoas, um perigo. Olha, gente, eu vou mostrar vocês aqui, todo mundo, pedir para vocês se juntarem. Gente, aqui tá sequinho hoje, é porque fez sol, porque os moradores aqui informaram que isso aqui tudo estava tomado pela água. Ou seja, quando chove, acumula muita água e aí é um perigo para a saúde, não é? Com certeza. Até cobra dentro do colégio já apareceu. É rato, é capaz de uma criança pegar essa doença de rato e morrer, né? É muita nojeira. A água daqui vir para aqui, vai para outra rua também, cheio de água também. Eu tô com os pés cheios de frieira, botando remédio, porque coça mesmo, fica vermelho os pés. E faz tempo essa situação? Faz muito tempo, muitos anos nessa situação. Muitos anos mesmo. E a prefeitura não faz nada? Nada. Não faz nada. É complicada a situação. Eu vou conversar com o morador aqui que fez questão, né, de vir para cá participar com a gente do Enem. Qual é o seu nome? Damião Reginaldo. Ô, seu Damião, como é que o senhor se sente em meio a uma situação como essa? Abandonado pelo organizador da cidade. Ele tem que vir organizar aqui e trazer as pessoas para desentupir. O problema aqui é o entupimento da água. Porque o lixo, o cara vem, leva o lixo, mas a água depois, o cara vem pegar o lixo dentro da água. Aí ele pega o lixo que se prova e leva. Mas a água tem que desentupir, que está entupido. O esgoto, o problema é a água que está entupido. Eu vou mostrar o pessoal que está acompanhando o Enem agora, a situação aqui da rua. O pessoal reclama muito da água. Olha, a gente teve um problema, é sinal de internet, gente, mas deu para ver a situação tá muito ruim. Eu não sei o que é pior, se é a imagem do chão, se é a imagem do alto, que a gente mostrou também. Daqui a pouco a gente vai tentar voltar a falar com o Joab Alves para poder ver se tem alguma resposta, né, aí para essa comunidade da Rua Damião Teixeira, lá em Paulista. A gente continua o Enem de hoje, dessa vez em Olinda, para mostrar o que motoristas que circulam por algumas das principais avenidas da cidade enfrentam diariamente. É buraco para todo lado. E no período de chuva, os riscos de acidentes aumentam. E até quem conhece bem o caminho está sujeito a cair em uma das crateras que ficam encobertas pela água. Circular por Olinda é exercício de paciência e equilibrismo. Você chega à Avenida Pedro Álvares Cabral, em Jardim Atlântico, e custa acreditar. Puxa para um lado, puxa para o outro, mas não tem como fugir da buraqueira. A meta é basicamente salvar os pneus. O que foi? Isso parece que é sorrisal. Quando bate, a água derrete. Não presta, o asfalto está todo podre. A Olinda tá um lixo. Quem precisa passar por aqui amarga um prejuízo atrás do outro. Semana passada eu gastei R$900 só de suspensão. Amortecedor, bandeja e bucha. Só sai do bolso do trabalhador, né? Neste trecho, vimos placas de concreto quebradas e buracos imensos. Moradores e comerciantes estão revoltados, porque teve serviço aqui faz pouco tempo. Fizeram um serviço mal feito. Tiraram as placas aqui reforçadas, que realmente suportava o peso de um caminhão, de um trator, e colocaram um tubo de plástico, de polietileno. É impossível. E aí, fecharam essa parte aqui e não deixaram o acesso para os carros. Como se revoltou, e aí afastou aqui para poder passar, e eles debandaram. O movimento no armazém de Seu Roberto caiu muito. Para chegar, não tem como fugir das crateras. Eles colocam um asfalto de terceira qualidade, que é um asfalto que na água ele dissolve
a gente vê exatamente o asfalto, como é fino a camada de asfalto que eles botam. A maioria dos comerciantes daqui foram embora, porque aqui existia para mais de 50 comércios. E foi fechando um a um, e a gente está nessa batalha. Você anda mais um pouquinho e toma um susto perto da ponte que dá acesso ao Jardim Fragoso. Tá pior. O povo colocou pneus velhos nos buracos fundos, mas não tem um lado bom. Parece rali. A Avenida Antônio da Costa Azevedo é uma via importante para quem mora ou trabalha em Jardim Brasil, Peixinhos. O que você pensa de cara é: a prefeitura não está vendo isso não? Vê, mas não faz. Está tudo acabado aqui. O voto é perfeito, quer voto, mas para resolver que é bom, nada. Se o motorista não passar bem devagar, o carro fica. E a depender do tamanho, pode ser que fique de todo jeito. Se a pessoa não conhecer, cai e fica. Perigo. E não ajeitam isso aqui, Não ajeita. Eu moro aqui há 5 anos e sempre foi assim. Só piora. Só piora. Uma lapa de buraco que é uma cilada em tempos de chuva. A água não permite enxergar o quanto é fundo e quem vem sentido Jardim Brasil acaba pegando um pouco da calçada para desviar. Já caí aí dentro desse buraco aí todo dia. Eu passo por aqui, a mesma coisa. Não muda nada. Não mudou nada. Sempre é desse mesmo jeito aí. A famosa Avenida Presidente Kennedy, que teve a inauguração tão falada, também está ruim. Neste trecho, a cadeira sugere cuidado. E olha que a gente só passou por 3 avenidas nesta reportagem. Não dá um mês que esse serviço foi feito e já está reaberto novamente. Ou seja, o serviço foi feito de má qualidade, né? Ou seja, o nosso dinheiro foi jogado fora. Tá ali, para você ver como os carros estão passando com dificuldade. É tanto problema, tanta reclamação quanto buracos aí nas ruas que a gente acabou de ver. Nós procuramos a Prefeitura de Olinda para saber o que pode ser feito para melhorar as condições dessas avenidas citadas na reportagem. A Prefeitura informou que a Avenida Antônio da Costa Azevedo e a Presidente Kennedy estão incluídas na Operação Tapa Buraco. A Prefeitura só não informou uma data para o início do serviço. Só disse que depende das condições do tempo. Já sobre a Avenida Pedro Álvares Cabral, a Prefeitura disse que foi feito um serviço de drenagem e que a rua vai ser recapeada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras, a SEAB, como parte dos serviços do Canal do Fragoso. Então, nós procuramos a SEAB. A companhia confirmou que vai fazer o recapeamento da avenida. Disse que até o fim deste mês vai ser emitida uma ordem de serviço e aí dará início às obras de requalificação na Avenida Pedro Álvares Cabral. Claro que a gente vai acompanhar e vai seguir cobrando. Agora nós vamos direto para Paulista, onde está Joab Alves. Ele acabou de mostrar para a gente os problemas e as reclamações dos moradores da rua Damião Teixeira de Carvalho, lá em Jardim Maranguape. Joab, vamos aproveitar que o sinal da internet voltou. Temos resposta para os moradores? Gustavo, a gente tem resposta sim, viu? Mas deixa eu adiantar que nem a internet, nem esse sol que está apertando a gente vai atrapalhar, né, e mostrar esse problema que existe aqui em Jardim Maranguape. Primeiramente, também quero agradecer a todos vocês, os moradores que estão aqui com a gente, junto com o calendário do Enem 1. Olha, a gente procurou a prefeitura aqui de Paulista, que disse o seguinte: a prefeitura informa que a coleta de resíduos no Jardim Maranguape ocorre diariamente, mas foi afetada pelas fortes chuvas. As equipes de emergência já atuam nos pontos críticos e estuda-se a instalação de um container aqui na área. E também será feita a vistoria para reforçar a limpeza. Essa foi a resposta, gente, da prefeitura, mas em nenhum momento a gente vê sobre essa questão do entupimento que existe aqui. Por isso a gente vai entrar em contato mais uma vez com a prefeitura para saber o que pode ser feito. A gente está vendo aqui uma escola estadual onde tem muita água parada, onde tem esse esgoto, né, que está entrando aqui e está atrapalhando a vida aqui de todos os moradores. Por isso o calendário está aqui na mão. Aqui está comigo o Christopher, que acabou de chegar aqui para dar uma força a gente também, para a gente reforçar esse calendário que a gente vai estar aqui e a gente só vai descansar quando resolver esse problema, tá, pessoal? A gente vai dar 60 dias, 2 meses, a gente vai voltar em setembro, tá? Vou pedir para a moradora circular aqui no dia 8, numa segunda-feira, para a gente ver e acompanhar de perto o que é que o município fez aqui por vocês, tá? Tanto sobre a limpeza, que segundo aqui vocês tá faltando essa limpeza, mas é importante também a gente ressaltar que os moradores precisam ter a conscientização também, né, para não jogar o lixo aqui. E também sobre a questão do entupimento, né, que devido a isso a rua está ficando aqui
Bom, o sinal travou de novo, a gente agradece aí a Joab Alves e agradece aos moradores também que mostraram para a gente esse problema, chamaram a gente e agora, no dia 8 de setembro, o Enel vai voltar lá para saber se esses vários problemas foram resolvidos. Agora a gente segue para outro ponto aqui da região metropolitana. Em Itamaracá, moradores que vivem na Praia do Sossego estão aperreados. Está difícil entrar e sair da comunidade, seja pela estrada ou pelo rio. Pegamos a estrada esburacada da Praia do Sossego, em Itamaracá, para atender ao apelo de quem vive aqui. O caminho já é conhecido por ser difícil, sem calçamento, sem infraestrutura, o que deixa a viagem ainda mais lenta. Na praça que dá as boas-vindas aos visitantes e moradores da Praia do Sossego, fomos recebidos assim, por muita gente que convive com muitos problemas e precisa pedir ajuda. A começar por quem gostaria de viver a infância de uma forma justa. O Parquinho das Crianças tem cara de abandono. Só há 2 brinquedos, balanço e gangorra. Está longe do que Laura, de 9 anos, queria ter para se divertir junto com os amigos. A gente brinca, mas enjoa. Aí a gente... tá muito sujo. Aí não é muito legal, a gente fica correndo. Animais soltos na rua fazem parte da rotina. Bois e vacas caminham livremente e já causaram incidentes com moradores. Sabrina vive aqui há quase 2 décadas. Ela é mãe solo de Pietro, de 6 anos, que tem autismo nível 3 de suporte. Mora numa casa muito simples e tem várias dificuldades para levar o menino para as terapias por causa da estrada. Não é sobre carro, é sobre a estrada ruim. Se ela tá ruim, o socorro está ruim. A gente só tem 2 passagens, estrada e Boca do Rio. E as 2 estão com problema. A estrada tá com problema devido à chuva, mas sem a chuva ela é ruim da mesma forma. E a Boca do Rio, pelo menos uma iluminação adequada, porque tá tendo assalto, coisa que era pouquíssimo, mas agora está tendo. A Boca do Rio é como é conhecido o encontro do mar paradisíaco da Praia do Sossego com o rio, onde os trabalhadores catam marisco, os barqueiros também fazem o transporte das pessoas até a outra margem, na comunidade do Pilar. Os moradores não deveriam pagar pela travessia, que normalmente é bancada pela prefeitura. Mas quando a prefeitura de Itamaracá não honra os compromissos com os barqueiros, é preciso pagar R$2 pelo trajeto. 2 indo e 2 vindo é algo que acaba pesando, né? Tipo R$4. Aí quem não tem disponibilidade de pegar ônibus, aí pega a Kombi, aí paga na Kombi também. A Kombi daqui pro Pilar é 3. Se você fizer a conta, normalmente é um gasto de mais de R$12 por dia. Então, diariamente, você fizer a conta por mês, sai mais de R$200 de passagem. Ao chegar do outro lado, as dificuldades continuam. O pier, onde o barco ancora para deixar os moradores no Pilar, está inacabado. Só tem corrimão em um dos lados e faltam degraus. Dizem que deixaram a tábua aqui para terminar, o resto roubaram, né? Aí não vieram mais fazer nada e está desse jeito. Tá ruim? Aí tá, porque por idosos subir e descer, menino pequeno, as mulheres buchudas, tudo caindo aí. Após 50 anos de funcionamento, a penitenciária Professor Barreto Campelo foi desativada pelo governo do estado em abril deste ano. Os moradores disseram que quando o presídio funcionava aqui, eles se sentiam um pouco mais seguros porque viam a circulação de policiais penais pela área. Mas depois que a unidade foi fechada, os moradores do Sossego relatam que não tem nenhum sinal de policiamento. E está todo mundo muito preocupado com a segurança por aqui. Joyce conta que quase foi vítima de um assalto na estrada do Sossego. Eu dei passagem para ele vir, ele não veio, 2 rapazes de moto. Quando eu fui, o de trás pulou da moto. Aí minha mãe estava no carro, ela começou a gritar, ai, Rainha, é um assalto. E eu segui com toda. Débora está grávida de 8 meses, à espera de Alex. Uma gravidez de risco, com possibilidade de parto prematuro. A moradora da ilha de Itamaracá tem medo das dificuldades de acesso ao serviço médico. O nascimento do filho Daniel, que hoje tem 6 anos, foi no meio da estrada do Sossego. Graças a Deus deu tudo certo. Eu fico preocupada de acontecer novamente, porque meus partos são muito rápidos.
Aí agora eu vou fazer uma laqueadura. Aí tem que ter um parto agendado, um negócio assim. Só que como eu tô correndo o risco de ter prematuro, aí eu tô tendo repouso, mas tanto faz eu esperar para ter o parto marcado, como a qualquer hora o menino vir nascer. A estrada principal traz muitas dificuldades. São 9 quilômetros de buracos e em dias de chuva, muita lama. Como é que vai passar aqui? O carro pequeno já atolou. Esses vídeos são recentes e mostram carros atolados nos alagamentos, no lamaçal, o prejuízo e o medo de quem precisa passar por aqui. Sem conseguir sair da Praia do Sossego por causa da estrada, moradores colocaram metralhas na pista. A gente é comerciante, né? Ninguém tá, a distribuidora não está querendo entrar na Praia do Sossego, porque está muito difícil, né? Os caminhões tudo atolados, os carros de socorro, 2 horas da manhã, não passava ninguém. A gente chamou os moradores para a gente botar metralha aqui. Isso aí que teve a atitude, aí a máquina veio, passou, fez o canal e conseguiu passar os carros, não passava carro nenhum não. Muito tempo, né, Roberto, dessa situação? Faz muito tempo, inclusive já perdi irmão aqui já, socorri altas pessoas, chegou a falecer dentro do carro, por quê? Por conta disso aqui, porque não tem condição da gente ter um carro, manter um carro numa estrada dessa não. Seu Antônio também sofre muito. Ele é caseiro, mas sai todos os dias do Sossego para levar a esposa ao médico e para as terapias. A esposa dele tem hérnia de disco. O caminho esburacado já causa muitas dores nela. E a maior revolta é ver que os anos passam e a estrada do Sossego continua completamente abandonada pelo poder público. No sábado morreu uma senhora. Não é em função da estrada, a doença, tudo bem, mas chega no caminho, atola o carro, e isso dificulta mais. Quanto tempo a gente leva para sair daqui até lá fora? Meia hora, 1 hora, tá certo? E aí? É o tempo de 5 minutos, se essa estrada é feita, 5 minutos a gente está no hospital. Bom, nós procuramos a Prefeitura de Itamaracá. Sobre o acesso à ilha, apesar do que nós vimos e ouvimos nessa reportagem, a Prefeitura disse que o problema foi normalizado e que, abre aspas, a dificuldade foi temporária por causa das fortes chuvas anormais que atingiram a região metropolitana. Fecha aspas. Ainda de acordo com a Prefeitura, a pavimentação da estrada vai ser feita com uma técnica de endurecimento do solo. A Prefeitura explicou ainda que, por ser uma área de preservação ambiental, a pavimentação não pode ser feita com materiais convencionais, como o asfalto, por exemplo. E por causa das licenças ambientais, não tem como dar uma previsão de quando o serviço vai começar a ser feito. Já a respeito da iluminação pública, a Prefeitura informou que mantém contrato com uma empresa especializada e que somente no bairro do Sossego, 150 lâmpadas de LED foram substituídas. Já sobre a questão dos barqueiros, a Prefeitura de Itamaracá disse que tem trabalhado na regularização da documentação dos trabalhadores para garantir a legalidade do transporte. A gestão municipal também disse que o pier está sendo reformado. A respeito da praça, na entrada da Praia do Sossego, a Prefeitura disse que está elaborando um projeto para a obra de requalificação do local. Nós também procuramos a Secretaria de Defesa Social para saber sobre a insegurança alegada pelos entrevistados, mas até agora não recebemos nenhuma resposta. Moradores e comerciantes da Rua da União e da região do entorno do Parque 13 de Maio, aqui no centro do Recife, dizem que estão com medo da violência. Ontem, um homem foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto. Lília Oliveira esteve mais cedo na área e conta agora pra gente o que você ouviu por lá. Policiamento foi o principal pedido, né? Porque desse jeito não dá para continuar, Lília. Pois é, Gustavo, quem circula ali pela área do 13 de Maio, Rua da União, sabe que é uma área tensa, né, e que há pessoas mal intencionadas que andam com facas, com facões, então as pessoas já andam muito preocupadas e atentas, né, a toda a movimentação que acontece. E aí por lá eu conversei com moradores, conversei com pessoas que
passavam por ali todo dia, né? Pessoas que usam esse caminho para ir para o trabalho e todo mundo muito preocupado, pedindo mais policiamento justamente por conta da violência que a gente sabe que acontece em todo lugar, mas que ali também naquela área está bem complicado. E aí, na Rua da União, onde aconteceu esse crime ontem, né? O dono do estacionamento que foi esfaqueado, ao lado desse estacionamento tem um prédio que está abandonado já há vários anos. Inclusive, a prefeitura está num processo aí para conseguir demolir esse prédio, né, já que ele está com alto risco de desabamento. E aí o que os moradores me disseram é que isso também ajuda os bandidos, né? No caso, eles entram lá e usam essa passagem para entrar nos prédios, para entrar no estacionamento, que foi o que aconteceu de acordo com a Polícia Militar. Então, realmente está precário. É um ambiente que tem várias repartições públicas, inclusive da Polícia Civil, a gente tem o DENARC lá também. Então, é uma área realmente de muita movimentação. Vamos assistir a reportagem agora. Na Rua da União, no bairro de Santo Amaro, no Recife, a passagem de pedestres é constante. Gente como a Rosiane, que cedinho pega no batente. Apesar da movimentação, quem passa por aqui conta que o medo da violência é grande. Eu sinto muita insegurança, fico assustada. Passo por aqui de segunda a sábado, não me sinto segura de maneira nenhuma, né? E no sábado principalmente, porque assim, enquanto a gente vê veículo parado, a gente sabe que tem pessoas. Mas no sábado, como não tem, eu me sinto mais insegura ainda. Eu ando assustada mesmo, olhando de um lado, olhando para outro. Qualquer coisa que eu vejo assim, aí eu já me afasto. Vou para um lugar que eu vejo que vai ter mais movimento. Em termos de segurança, como eu não vejo nada, eu tenho que tentar ver mais o meu lado, né? E pedir a Deus para que guarde não só a mim, como os outros trabalhadores. Dona Lindinalva também tem medo. Ela mora no interior, mas tem um apartamento aqui que usa quando precisa ir às consultas médicas. Principalmente à noite aqui é inseguro. Porque a gente chega a ter pessoas nas calçadas, pessoas que se aproximam da gente, a gente não sabe nem qual é o objetivo, né? Mas, no geral, precisa mais de segurança aqui. Quanto mais segurança, melhor. É uma rua assim que tem a Câmara dos Deputados, que deveria ser mais segura ainda. Outro problema que preocupa os moradores é este prédio abandonado que fica perto de condomínios e estabelecimentos comerciais na região. O edifício foi interditado após vistorias da Defesa Civil e classificado com alto risco de desabamento. Este espaço, que funcionava como estacionamento ao lado do prédio interditado, também foi fechado pela Defesa Civil por causa do risco. Ontem, o dono do terreno foi esfaqueado no escritório. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso invadiu o local pelo telhado e atingiu a vítima, identificada como Emerson Gadelha de Freitas, com diversos golpes de facão. Emerson tem 52 anos e foi levado para o Hospital Santa Joana, na zona norte do Recife. Várias pessoas aqui do prédio já foram assaltadas dentro do Parque 13 de Maio. Meu filho já foi assaltado, meus 2 filhos já foram assaltados aqui nessa região. Então, isso é bem geral, tem acontecido muito nessa região. A prefeitura fez uma licitação para a demolição desse prédio. Essa licitação expirou. Domingo passado, essa licitação expirou e, consequentemente, a gente não tem respostas, né? E o prédio está numa situação bem degradada. Quando chove, a gente escuta barulhos, queda de pedaços de concreto e etc. Para fazer essa demolição, que estava programada pela prefeitura, foi necessário retirar a fiação de alta tensão da rua e, consequentemente, a iluminação pública. À noite, a gente tem problemas, né, nessa sensação de segurança, porque está tudo escuro. Simone é comerciante e tem uma lanchonete perto do Parque 13 de Maio. Ela e alguns clientes também já foram assaltados. Já perdi a maioria dos meus clientes justamente por causa de assalto, que a maioria dos pessoal do Tribunal de Contas não passa nem mais aqui. Porque essa onda de falar não, porque tem viatura, tem policiamento, não tem. De jeito nenhum, que a gente não vê. Tá de pior a pior aqui. Cada um por si. Bom, então vamos às respostas, né? A Prefeitura do Recife disse que tinha um contrato prévio para demolições em geral, mas que no caso desse imóvel, desse prédio na Rua da União, foi identificada a necessidade de um escoramento metálico para garantir a segurança da obra. E aí isso vai acarretar num novo processo licitatório que já está em andamento e deverá ser concluído em 60 dias. A gente ouviu aí o morador falando também em relação à energia elétrica, que precisou ser desligada, e aí a Prefeitura disse
que, com relação à energia, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana, a Enlurb, vai enviar uma equipe ainda hoje, terça-feira, para realizar a manutenção da iluminação pública. E sobre o policiamento, a gente pediu resposta da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas até agora a gente não teve resposta. Gustavo? É uma pena, né, que a gente não teve, e os moradores aí dessa área central do Recife não tiveram a resposta sobre insegurança, é a principal reivindicação deles, mas a gente vai continuar cobrando, continuar acompanhando, torcendo, né, para que esses casos não aconteçam mais. Obrigado, Lilian, pela participação. A gente segue o N1 agora com outras notícias. Olha, pelo nosso canal Globo, o Leonardo Costa mandou mensagem para a gente agora há pouco, falando do risco de uma árvore cair na Rua da Regeneração, no bairro do Arruda. É essa árvore aí. Ele gravou o vídeo e mandou para a gente. O medo de Leonardo é porque tem um buraco tão grande, ó, você está vendo aí, que ele consegue colocar um cabo de vassoura e atravessar o tronco da árvore. Ele mandou esse vídeo para nós muito preocupado. A gente sabe que isso pode representar que a árvore já está com a saúde fragilizada. E olha o tamanho, né? O tronco é muito grande. O risco dessa árvore cair, acertar um carro, machucar alguém é muito, muito grande. Por isso que ele mandou esse vídeo para a gente, extremamente preocupado, né? Com esse potencial risco de um acidente. A gente foi até lá, Ezequiel Quirino mostra pra gente essa história, ele chegou agora há pouquinho. Essa árvore, ó, ele vai mostrar para nós, da espécie barriguda, também conhecida como paineira, tá aí nessa área da Rua da Regeneração. Ela já tá com a copa bastante podada, mas o tronco continua aí. É essa árvore que Leonardo mostrou pra gente agora. Ele contou também para nossa produção que abriu vários chamados no Conecta Recife, mas nada foi resolvido. Leonardo contou também que foram 3 protocolos. A primeira reclamação foi feita há quase 6 meses, de acordo com o morador. Olha só como é que está aí dentro. Ezequiel Quirino acabou de colocar a câmera bem perto, né, desse buraco e agora mostra o tamanho do tronco dessa árvore aí, que Leonardo tem medo que caia, né, e possa trazer prejuízos e machucar muitas pessoas. Nós procuramos a Prefeitura do Recife sobre essa situação. Em nota, a Enlurb informou que acompanha o caso dessa árvore e que vai ser feito o corte até o dia 15 de julho, ou seja, em uma semana essa árvore deve ser cortada e aí o risco deve diminuir de acordo com a Enlurb. Mas mesmo assim é preocupante porque mais uma semana, né? Será que aguenta? A gente vai esperar, claro que está tudo dentro do cronograma da Enlurb. A gente torce para que não haja nenhum problema e que isso seja resolvido o mais rápido possível. E aproveito para agradecer também, Leonardo, por ter mandado esse vídeo para a gente, nos chamado. E é assim, você chamou, o N1 vai e mostra ao vivo esse problema na Rua da Regeneração, bairro do Arruda. Bom, é mês de férias escolares, né? 12h35, o trânsito muda bastante nesse período, mas a gente mostra como estão as ruas na região metropolitana nesse momento. Começando esse giro pela Conselheiro Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, esse cruzamento aí com a Santos Dumont. Nesse trecho, os motoristas seguem aí para dentro da Zona Norte, Casa Amarela, Casa Forte também. O sinal está fechado para os carros, para os ônibus, para as motos, mas também não tem nenhum sinal de engarrafamento. O sinal abriu agora sem nenhum problema, tranquilidade por aí. Vamos para outra câmera agora, outro ponto aqui do Recife. Essa é a Avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Prado, em frente à Faculdade Estácio. Nos dois sentidos, tanto na direita para quem vai a 232, a 101, quanto na esquerda para os motoristas que seguem para o Derby e também para a Zona Sul aqui da capital. Tranquilidade, zero engarrafamento. Vamos agora para a Zona Sul do Recife, Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina. Essa aí é a saída da Conselheiro Aguiar. Nesse ponto, os carros estão seguindo no sentido Ilha do Leite, Cais de Santa Rita, centro do Recife. Também nenhum problema. O sinal está fechado aí para os carros, mas nada de engarrafamento. É aquela tranquilidade, a gente reforça, né? Mês de férias é sempre assim. Quem dera se fosse desse jeito todos os dias, nessa hora do almoço, nessa hora de volta para casa, 12h37. Agora vamos lá para o alto, imagens do drone feitas por Christopher Moraes, ele está na PE 15 em Paulista. Esse trecho fica perto do cemitério Morada da Paz e também não tem nenhum sinal de congestionamento nas duas pistas da PE 15. A gente acompanha aí com essas imagens ao vivo. Do lado esquerdo, para quem segue, os motoristas do lado direito seguem para o Recife, aqui para a capital também. E do lado esquerdo, para quem vai desbravar aí a região metropolitana. Não tem nenhum problema, ônibus também do BRT passando com tranquilidade na pista dedicada para ele. Essa é a imagem ao vivo e essa é a situação do trânsito aí na PE 15 em Paulista. A gente muda de assunto. A Universidade Federal de Pernambuco anunciou agora há pouco medidas de contenção de despesas para o próximo semestre. É para conseguir adequar os gastos
ao orçamento. Quem está acompanhando é Juliano Roque. Juliano, boa tarde para você. Como essas medidas vão afetar diretamente os estudantes? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. O professor Alfredo Gomes, reitor da universidade, já adiantou que vai ser um segundo semestre com um cinto bem apertado. Professor, o que o povo está todo mundo querendo saber, esses cortes e essa economia vêm de onde? A gente precisa garantir o funcionamento da universidade nesse segundo semestre e estamos fazendo reajustes, reequilíbrio orçamentário para funcionar até outubro deste ano. Certo? Novembro e dezembro, como é que está descoberto? Está descoberto. Nós estamos com dívidas futuras na ordem de 23 milhões e 900. Né? Então, esses ajustes é para garantir minimamente o funcionamento da Universidade Federal de Pernambuco até outubro deste ano. E na prática, professor, esses cortes vêm de onde? Quais são os projetos? O que vocês pretendem apertar mesmo para conseguir ter esse fôlego? Nós estamos fazendo reajustes, né, em 1/3 dos contratos da Universidade Federal. Né? Estamos, portanto, cortando entre 10% e 25% a depender do contrato. Tá certo? Porque o contrato tem uma regra específica nesse processo. Esses contratos são de empresas terceirizadas? Quais tipos de serviços? Todas as empresas, todos esses contratos são de empresas terceirizadas. Envolve energia, envolve biotério, envolve limpeza externa, limpeza interna. Ou seja, envolve um conjunto de contratos, né, fundamentais, digamos assim, para a manutenção da universidade, e nós somos obrigados a fazer a redução nessa conjuntura, né, para poder continuar com o funcionamento da universidade. Nós também estamos suspendendo todos os editais, né, da universidade que dependem de recursos do Tesouro, né, porque tem outros recursos, por exemplo, mas todos eles estão sendo suspensos, não serão lançados. Isso implica em descontinuidade de políticas importantes, né, de extensão, de pesquisa, de ensino, de inovação. Né. Ô, professor, o que é que a universidade enxerga como prioridade e que não vai ser abalado diante dessa medida tão firme? Não, primeiro, a Universidade Federal é uma instituição muito forte, é uma instituição resiliente. E a sua comunidade tem uma consciência muito grande do papel que ela cumpre na sociedade. Assim, não existe essa tese de dizer a universidade vai fechar. Não, a universidade vai continuar trabalhando, a universidade vai continuar servindo a população, porém, sob uma condição subfinanciada. É necessário que o Ministério da Educação, o Governo Federal e o Congresso Nacional repassem novos recursos para as universidades. Né? Nós estamos fazendo um pleito, é um pleito antigo, né, de ter uma recomposição, de ter uma suplementação para poder, digamos assim, refazer o orçamento da universidade e cumprir, né, as tarefas sociais que nós fazemos. Né? Bolsas financeiras que mantêm os alunos na universidade, elas vão ser mexidas? Não, nós preservamos, né, todas as bolsas de permanência dos nossos estudantes, né, preservamos o restaurante universitário, são 2 restaurantes universitários, né? Então são ações importantes que nós vamos permanecer fazendo. É importante lembrar à população que mais de 50% dos nossos estudantes são provenientes das escolas públicas e são provenientes do sistema de cotas. São estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E a universidade tem um compromisso com a mudança da vida dessas pessoas, né? E precisamos, portanto, garantir meios de permanência. O senhor acredita prever uma economia de quanto até o mês de outubro? Veja só, para terminar o ano, nós precisamos de 23 milhões e 900, né? Ou seja, precisamos disso aí que mantém 2 meses do funcionamento da universidade. Então, assim, essa economia que nós vamos fazer agora para que esses contratos garantam, para garantir o funcionamento desses contratos, portanto, até outubro. E isso é importantíssimo. Muito obrigado pela entrevista. Gustavo. Obrigado, Juliano. É alarmante, né, essa situação aí da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente sabe que se tem menos investimento em ciência, perde a sociedade inteira. Obrigado mais uma vez, Juliano. Hora de saber os destaques do Jornal Hoje. Você vai ver o sufoco da população que sofre com inundações. As cheias no Amazonas estão prejudicando moradores e também comerciantes. César Tralli chega agora com esses e outros assuntos. Tralli, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito bom estar de volta aqui com você. Uma alegria enorme para mim. Daqui a pouco a gente fala de segurança pública no JH. São flagrantes de assaltos na capital paulista. A maldição da epidemia de ladrões usando moto
para fazer vítima em tudo que é canto. A gente vai mostrar um novo recurso de tecnologia que permite que a PM consiga bloquear um celular roubado. Será que isso vai de fato ajudar? O sufoco da população que sofre com inundações. As cheias no Amazonas já estão prejudicando o comércio em Manaus. Alagamentos, produtos que estragam, falta de cliente. É um desafio conseguir fechar as contas. E tem Cazuza aqui no Jornal Hoje para você. A gente vai te levar para conhecer uma exposição incrível no Rio que celebra a carreira de um dos compositores e cantores mais importantes da música pop. Espero você então no Jornal Hoje. Um abraço, obrigado e até já. O NE1 traz agora um alerta importante para os pais nesse período de férias escolares. É que algumas brincadeiras podem trazer riscos para os olhos das crianças. Tinta, bolhas de sabão, água da piscina. Lilian Oliveira está de volta para dizer como é que faz para garantir que os pequenos se divirtam sem medo. Olha, Gustavo, a gente convidou a oftalmologista Ana Carolina Collier para falar sobre esse assunto. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Queria começar falando desse período, né, que as crianças estão em casa ou estão em parques de férias, se divertindo. Então, que tipo de produtos em casa, principalmente, podem causar irritações e quais os primeiros socorros? Em relação aos produtos, a gente sempre tem que deixar esses produtos químicos que você usa, detergentes, desinfetantes, todos esses produtos fora do alcance das crianças, principalmente as crianças menores. Acontecendo algum acidente de cair algum produto desse no olho, o ideal, assim, no momento, você lavar com água filtrada ou ir levar imediatamente ao oftalmologista, porque ela pode causar um arranhão, uma lesão na córnea da criança e isso tem que ser tratado com colírios assim, específicos. Nesse período, tem também circulação de vírus? É mais fácil que essas crianças fiquem doentes nesse período? Essa época do ano aqui, principalmente, que essa época mais chuvosa, é mais comum as infecções de vias aéreas superiores e que muitas vezes podem levar a acometimento ocular. Então, as conjuntivites, principalmente as alérgicas, nesses períodos são mais frequentes. E tem como prevenir? Veja, a prevenção da alergia é você não tendo contato com o alérgeno, mas no caso da conjuntivite alérgica, geralmente é a poluição do ar mesmo, a poeira. Então, assim, o que é que a gente diz para evitar? Evitar, assim, locais com muita aglomeração, porque essa transmissão dos vírus, principalmente a alérgica, não que não é transmissível, mas a viral, ela é transmissível. Então, evitar esses locais com maior aglomeração. E se um produto, uma substância, como tinta ou produto de limpeza, cai no olho da criança, o que fazer? O que pode acontecer? Esse produto, como eu falei antes, ele pode causar uma lesão no olho, uma lesão na córnea, que é um produto químico. Então, assim, no momento imediato é você lavar, tá? Lavar com água limpa, né? E trazer imediatamente para uma urgência oftalmológica. Sobre o uso de colírios, ele é indicado? Se os pais tiverem algum colírio lubrificante em casa, pode ser usado no olho da criança também, antes de você trazer para atendimento emergencial. E, normalmente, no dia a dia, é interessante que usem também? Tem alguma indicação sobre a quantidade? Hoje em dia é o seguinte, com o uso abusivo de tela, que é outro detalhe que você tem que tomar cuidado nas férias, porque as crianças, apesar de não ficarem muito tempo em casa, elas tendem a abusar o uso das telas, é comum que esse olho fique mais ressecado. Então, assim, o uso de colírios lubrificantes hoje é uma rotina na vida das crianças também. E esse uso excessivo das telas, ele também pode causar problemas, né? Quais são os problemas de saúde que podem ser provocados? O uso excessivo de tela, ele pode causar vários problemas no organismo. E os problemas oculares principais seriam, você pode ter algum tipo de desvio que pode ser causado por uso excessivo de tela e principalmente o aumento do grau da miopia. Pode acontecer a visão duplicada também, né? Que é como se ele visse duas vezes a mesma coisa. Pode. Às vezes, quando você está muito tempo na tela, você fica forçando a sua visão de perto. E com isso, no momento que você vai olhar para longe, às vezes a musculatura do olho ele não consegue fazer um relaxamento. E com isso, o paciente pode queixar de uma visão em duplicidade. E quais são os sinais de que houve uma lesão ocular mais grave, assim? No caso, num acidente doméstico, assim, se você sofreu um trauma, por exemplo, com um objeto pontiagudo, uma faca, uma tesoura, que às vezes pode causar uma perfuração no olho ou um arranhão maior na córnea, nesse caso a gente indica não colocar nenhum tipo de produto dentro do olho e trazer imediatamente para uma emergência.
Em casa, né? O que os pais ou responsáveis devem observar com mais atenção enquanto a criança brinca, assim? Você tem que, assim, o que você deve fazer nas férias? Você tentar afastar produtos, brinquedos que possam causar algum trauma na criança. Então, a gente recomenda esses brinquedos, essas armas que tem produto, arma de borracha, então de própria tinta. Evitar, porque qualquer trauma no olho, isso aí pode ser uma coisa que causar uma lesão, inclusive grave. Doutora, só para a gente fechar, então, os pais ficarem atentos também, né? Pode usar esse colírio da forma como a senhora usou, mas viu que tem alguma coisa errada, que a criança está incomodada, é preciso procurar atendimento médico. Isso. Na hora de qualquer sintoma a mais, uma sensibilidade à luz excessiva, que não é o normal, pode ter caído algum corpo estranho. Então, assim, lavar na hora de cair algum produto, mas, assim, realmente trazer para uma emergência oftalmológica, porque a maioria dos produtos a gente tem que ver num aparelho específico para ver o que aconteceu. Perfeito. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Ana Carolina Collier, que é médica oftalmologista. Gustavo? São sempre cuidados básicos, mas vale a pena reforçar, né, para os pais nessa época do ano. Lilian, obrigado mais uma vez. Bom, e por falar em férias, lá em Camaragibe existe um refúgio dedicado a cuidar de animais que foram resgatados depois de sofrerem maus tratos. E olha que legal, a população pode visitar esse lugar, conhecer alguns desses animais e também aprender um pouquinho sobre educação ambiental. Uma ótima programação para as famílias agora em julho. A gente está nesse refúgio onde tem esses animais e também tem muita história. Aqui ao meu lado está André Maia, ele é biólogo. André, são várias histórias, inclusive emocionantes, de animais que vocês resgataram. Me conta um pouquinho o cenário que às vezes vocês encontram. Muitos animais, quando eles chegam aqui, eles já chegam numa situação que não pode voltar para a natureza. Na realidade, o projeto aqui é só de animais que não podem mais voltar para a natureza. Por isso a gente chama de refúgio Trilogia Bio. Então, por exemplo, a gente tem as araras aqui que no tráfico, eu trouxe essa garrafa para exemplificar para vocês, infelizmente no tráfico as pessoas pegam, abrem essa tampinha para que o animal possa respirar, corta a garrafa atrás e termina empurrando a arara aqui dentro e o animal é transportado dessa forma e em grande quantidade. A maior parte desses animais, a cada 10 animais são traficados, apenas 2 ou até mesmo 3 chega até seu destino, o restante tudinho morre só no transporte. E aqui a ideia da gente é tentar dar uma segunda oportunidade de vida para esses animais. O André, e aqui o legal é que vocês têm esse trabalho já tem um tempo. Quantos animais, mais ou menos, vocês já resgataram? Quantos tem aqui e que hoje as pessoas podem fazer essa visita? Bem, o início do projeto do Trilogia Bio, a gente atuava no resgate de animal silvestre. A gente resgatou mais de 1000 animais ao longo de 20 anos. Hoje em dia, no zoológico, os animais estão aqui, eles foram resgatados pelo IBAMA, pela CPRH, oriundo de fiscalização, e eles estão aqui para poder a gente dar uma melhor qualidade de vida e uma segunda oportunidade. Por exemplo, o Popó aí, que é um macaco prego, ele era de um circo conhecido como macaco prego terrorista e ele tinha 15 segundos para fugir de uma van antes da van explodir. Então, por conta disso, quando ele conseguia pular da van, ele estava amarrado por um cabo de aço na cintura e ele só conseguia se deslocar até 2 metros de distância. Essa explosão acontecia e ele só tem 30% da audição. Inclusive, eu vi que tem um serpentário. Me conta um pouquinho da história ali também. Hoje em dia a gente sabe que infelizmente o tráfico ele impera muito, não só na fauna silvestre como também na fauna exótica. E os répteis são os animais que existem uma maior incidência de tráfico. Então tem muitas serpentes que são criadas e essas serpentes são oriundas do tráfico. Por exemplo, há uns 30 dias atrás foi capturada uma serpente Piton albina, melhor dizendo, uma piton pigmentada aqui na várzea, uma piton molurus. E esse animal é um animal exótico, a pessoa achava que era uma jiboia e era uma piton, um animal que não pode ser devolvido na natureza e hoje em dia ele se encontra aqui também no refúgio. Então a gente abriga essas espécies exóticas também. Muito importante esse bate-papo aqui, a gente introduzir, contando um pouquinho da história, porque quem vem para cá acaba mergulhando na história, não é, André? Como é que funciona aqui? Quais são os dias? Quanto é que paga? Aqui a entrada custa R$40 inteira, R$20 meia entrada. Funcionamos sábado e domingo de 10 às 16 horas, de segunda a sexta, exclusivo para a escola. Mas como estamos de férias, essas 2 próximas sextas-feiras agora, a segunda sexta e a terceira sexta do mês de julho, a gente vai estar abrindo para a visitação, dia 11 e dia 18. André, como é que tem sido a reação das crianças, das famílias quando vêm para cá?
eu acho que melhor do que eu falar, você pode notar ali aquelas crianças, eles sempre ficam, assim, tem um lado triste, porque a gente conta realmente o que acontece na vida de cada animal desse para ele estar aqui. Toda a nossa visita ela é guiada por biólogos, veterinários ou zootecnistas, e as pessoas vão conhecendo um pouquinho não só da biologia, da particularidade de cada ser vivo e o que é que aconteceu para que ele pudesse chegar até aqui. E olha, tem mais dicas aqui no NE1, tá? Vamos conversar com Natália Gelu, que está em um shopping lá em Jaboatão dos Guararapes. Eu já estou vendo aqui, você vai ver também agora, que julho é sempre um desafio, né? Para as famílias que têm crianças e adolescentes em casa, porque chove, então fica mais complicado, né? Para curtir locais abertos, como parques, por exemplo, esse que a gente acabou de ver, inclusive. Ô, Natália, para quem quer se proteger da chuva, o que tem de opção aí no shopping? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. A gente fala ao vivo aqui do Shopping Guararapes, onde está montada aqui na praça de eventos essa pista, né, de patinação no gelo. Então, é uma dica aí de férias para quem está com as crianças, né, em casa, buscando a programação nesse mês de julho. O horário aqui de funcionamento é o horário de funcionamento do shopping, né? Então vai até as 10 horas da noite. Inaiá tá por aqui, tá aprendendo primeira vez, né, Inaiá, que você tem contato com patins. Me conta de onde você vem. Eu vim de São Paulo. E hoje é um dia especial para você? Sim, meu aniversário. Quantos anos? 11. E aí, o que é que você tá achando dessa programação? É muito legal, as crianças se divertem bastante. É difícil andar? Não. Mais ou menos, depende de cada criança. Parabéns para você pelo seu aniversário, viu? A mãe dela, a Magda, tá aqui, né? Magda, como é que você achou essa programação? Foi do nada ou tá pesquisando? Não, foi do nada. A gente entrou aqui no shopping, viu, aí ela já se encantou, queria entrar. De qualquer jeito, mãe, eu quero. Aí eu falei, vamos, né? Mas a experiência é legal, assim, né? A gente nunca entrou. E a mãe fica preocupada porque às vezes dá uma titubeada ali, né? Não, o coração fica na mão, né? A gente não sabe o que fazer. Obrigada, viu, Magda? Boas férias para vocês. Elas são de São Paulo, estão aproveitando, né, uns dias por aqui. Você também está curtindo? Como é seu nome? Pablo. E aí, Pablo? É a primeira experiência? Eu já tinha feito antes? Hoje é a primeira vez. E aí, tá desenrolando bem? Eu achei que ia ser ruim. Tu caiu já? Umas 3 vezes. Eu caí aqui, passando aqui na frente. Que vale a diversão, né? É. Obrigada, viu, Pablo? Boa patinação aí. A gente também tá aqui com a família, porque a gente tá vendo ali Lara, ó. Lara, com a desenvoltura aqui no patins. A família dela estava me contando que sempre que tem essa pista aqui de gelo, né, de patinação no gelo, eles trazem ela para cá e ela já anda de patins também, né? Esse aqui é o avô, esse é o Fenelon, né? Fenelon. Ela anda muito de patins, aquele patinho, ela pratica muito, quase todos os dias, fim de semana, ela tá praticando. É por isso que tem essa desenvoltura aí com ela aí. Tá andando muito bem, tá andando muito bem. Não caiu não, né? Ainda não. Vem cá, Lara, para eu dar uma palavrinha contigo. Ai, Clara, a avó tá aqui me corrigindo, pensei que era a Lara. Clara, o que é que você sente quando tá patinando? Você tá indo super bem, chamando a atenção aqui. Eu gosto, é muito legal. Já veio outras vezes, não foi? Já. Eu acho que eu já vim, quantas vezes? 3 vezes. Não sei. Ela mora em Carpina. Carpina lá, e tem uma praça lá, tem um negócio de patim. E ela pratica muito, ela pratica muito. Aí tá todo mundo aqui, a avó também, né? Qual é o seu nome? Gorete. Todo mundo veio trazer a neta pra curtir as férias? Né? Prestigiar, ficar com ela. Vocês já passearam bastante nessas férias? Bastante. Geralmente, quando dá nas férias, a gente pega ela e faz umas viagenzinhas pequenas, curtas, mas... Tá certo, gente. Muito obrigada por falar com a gente. Só para dar o serviço, as informações para quem tiver interesse de trazer as crianças para cá, né? Para essa pista. Boa tarde para vocês. O valor é R$60 por 30 minutos, R$80 por 1 hora e R$40 para um número limitado de voltas aqui, porque aí crianças menores também podem vir, crianças a partir dos 2 anos de idade, porque tem um carrinho que os pais podem, né? Levá-los por aqui nessa pista de gelo, aproveitar um pouquinho essas férias de um jeito diferente, Gustavo. A gente volta com você. Obrigado, Natália. Que desenvoltura massa, hein? Bom de ver. Agora a gente vai conhecer um ilusionista pernambucano que conseguiu algo inédito.
representar o Brasil num campeonato internacional de mágica na Itália. O mágico Rafa Santa Cruz se apaixonou por essa arte quando era criança e hoje faz espetáculos cheios de cultura nordestina e truques incríveis. O mágico, que nasceu em Caruaru, no agreste de Pernambuco, usou o pífano, instrumento musical feito de bambu, para fazer uma mágica. As bolinhas vermelhas iam se multiplicando e surgindo uma atrás da outra de vários lugares. Contar o segredo? Nenhum mágico conta. O segredo, ele é a essência da mágica, né? A mágica ela só é reproduzida porque tem algo ali que não está à vista das pessoas. Então, se a pessoa está vendo o que está acontecendo, perde o encantamento, perde essa mágica que está dentro das pessoas. Durante a gravação da reportagem, em Olinda, Vera e as duas filhas, que são da cidade de Itapeva, interior de São Paulo, acompanharam o trabalho de Rafa Santa Cruz. Cada uma tentou descobrir como tudo acontece. Fiquei observando ele para tentar descobrir qual que é a mágica. No momento eu fico prestando atenção mesmo para ver qual é o truque. E a gente vê que não é truque mesmo, é mágica. Um dos momentos da apresentação deixou Valentina bastante curiosa. Era uma e virou duas, era uma e virou três daí. Com a bola transparente, fez malabarismo de contato, sem deixar em nenhum momento que ela caísse. O efeito dessa mágica específica, ela tem um efeito hipnótico, né? Você está manipulando uma bola, ela parece que às vezes está parada, às vezes parece que está voando. Então ela tem um efeito hipnótico para quem está assistindo, assim. Rafa se encantou por essa arte quando tinha 7 anos de idade. Ainda como brincadeira, teve muito apoio do pai. Toda criança é fascinada por mágica. E aí meu pai, quando eu tinha uns 7 anos de idade, chegou do pátio de eventos lá de São João. Trouxe 2 mágicas de presente para mim, de um mágico lá de Caruaru, chamado Zenaide. Aí no decorrer do tempo eu conheci um outro mágico de rua lá, Max Derra, vendendo mágica nas ruas, que se tornou meu mestre. Aprendi muitas coisas com ele. Depois a gente ia em circos procurar mágico, aí a gente encontrou um outro mágico que estava parando de fazer mágica. E meu pai deu um jeito de comprar os equipamentos dele, trocando uma parte para corte de cabelo, meu pai é cabeleireiro. E ele tinha uma lojinha no salão também, trocava por roupas, sapato, óculos, carteira. E aí eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, mas eu tenho essas 3 referências, 3 mágicos, um de aniversário, outro de rua e um de circo. Rafa Santa Cruz é o primeiro mágico nordestino a participar do Campeonato Internacional de Mágica, que é a disputa mais importante entre os mágicos em todo o mundo. E o nosso representante vai levar um espetáculo bem pernambucano. O nome é o Matuto, como elementos da nossa cultura. Vou resgatar lá minhas origens lá de Caruaru, a banda de pífano, o coco, o chachado. Aí eu já morando aqui em Olinda, tem muitas referências do maracatu, do cavalo marinho, do coco também. Então isso tudo mistura, o personagem ele parece que saiu de um folheto de cordel. Para Rafa Santa Cruz, participar de uma disputa assim é um grande desafio e um enorme prestígio. Tenho 25 anos de carreira. Assim como a música, como a dança, o teatro, a mágica também é uma linguagem e ela precisa ser reconhecida e vista como uma linguagem. E é num passe de mágica que o NE1 de hoje acabou. Você pode ir lá no Globoplay para rever, compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora. Tá chegando o Globo Esporte. Alô, Ibura, hein? Hoje é dia de caldinho com Thiago Medeiros. Para você, uma boa tarde e até amanhã.